noite. Vou abrir minhas anotações. Vocês estão bem? Estão meio devagar? Vocês estão bem? Então tá bom. Tá? Tá. Vamos lá. Primeiro eu vou pedir desculpa que eu estou um pouco resfriada, então vocês me ajudam aí, tá? A hora que eu parar para tomar água, vocês dão glória a Deus. Eu vou contar com os irmãos aqui da frente, que são mais animadinhos. Então vocês me ajudam, tá? Ficou um pouco ruim, porque eu sabia que ia ficar ruim mesmo, mas o tema da ministração de hoje é ser grande sendo pequeno. Deus tem tratado coisas na minha vida nos últimos tempos e eu tenho entendido muito do que é o poder de Deus sobre as nossas vidas. E o tema da ministração de hoje está lá em Efésios, capítulo 1, do verso 18 ao 20. Fala assim: peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se assentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Amém? É legal o negócio. Tá legal. Quem aqui já participou de alguma igreja de tradição? Pentecostal, Assembleia de Deus? Opa! Eu fui criada numa Assembleia de Deus e era a sede da cidade onde eu morava. E eu lembro que direto tinha congresso, né? Tinha festividade. E quando não tinha na minha igreja, a minha tia gostava de catar as que tinha pela cidade, nós ia atrás das festas. Era arroz de festa, as crentes, né? E aí eu lembro que sempre que vinha um missionário de fora, os olhos da gente, né? Ficava assim, nossa, fulano veio de tal lugar e vai ministrar, então a gente fica esperando, né? Que seja aquele derramar, aquela coisa de louco. E aí, por muitas vezes, eu olhava para as pessoas em cima do altar, eu falava, nossa, Deus, quero ser missionária. Oh, Jesus. Quero ser missionária. Aí quando vinha um pregador de fora, não, eu quero ser pregadora, não quero viajar para muito longe, senão eu vou ficar muito longe da minha mãe, né? Da minha família. E era assim, quem nunca teve um sonho de fazer missões porque foi no congresso e viu pessoas sendo muito usadas e que iam de um lugar para outro levar a presença de Deus? Quem nunca, gente? Manifesta aí, Jeff, por favor. Ah lá, a Paulinha também. Então, assim, eu parei para pensar nisso e a gente é uma igreja em célula, né? Nós somos uma igreja que trabalhamos para o reino de Deus. E tem muita gente que chega aqui e nos julga por isso. Ah, não vai para lá não, porque lá você vai ter que ser líder de célula. Na igreja de tradição, a gente é injetado isso, que a gente tem que crescer, que a gente tem que fazer a obra de Deus e ser usado, e pregar a palavra, ou cantar, que a gente tem que ir fazer. Porém, a gente não é tratado da forma que a gente precisa para ir e fazer. Aí a gente chega numa igreja em célula, a gente tem um líder que abre a casa dele, que dispõe de tempo, dispõe de amor para cuidar de vocês, da gente, né? Para tirar as nossas ataduras, para remover as nossas pedras. E aí a gente é cuidado, a gente é preparado para também ir lá e fazer com outras pessoas. E a gente faz o quê? Não estou preparado. Não é para mim não, Senhor. Agora não, meu Deus. Mais para frente, quem sabe? Quem nunca? Eu não, tá? Eu sou uma exceção da regra. Porque quando eu cheguei na célula da pastora do pastor Tato, eu tinha um mês de célula mais ou menos e ia começar o próximo CFL. E aí, bora fazer? Bora. Bora fazer, né? E eu já queria. E eu falo para as meninas, né? Igual quando eu ia discipular a Gabi, a Esther. Elas, não, agora não. Eu falava, não, comigo o negócio tá diferente. Porque eu queria, por que vocês não querem? Porque não é sobre o que eu tenho para fazer. E é bem sobre isso o tema. É sobre o que ele vai fazer através de mim. Eu estava preparando a palavra e essa palavra, vocês não têm noção do que aconteceu. Dia 31. Acho que dia 31. Mês passado foi dia 30, teve 31 dias? Teve, né? Acho que teve. Esse mês é 30, próximo mês 31. Então, dia 31, na madrugada do dia 31 do mês passado,
Eu queria muito dormir, porque a minha filha já estava uns dias passando mal. E eu não estava dormindo direito. E nesse dia eu perdi o sono e fui dormir muito tarde. Quando eu comecei a pegar no sono, o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu falei, não, eu quero dormir, eu estou cansada. E ele continuou falando, eu continuei vendo o que estava acontecendo, o que ele queria que eu visse. E eu falava, não, eu preciso dormir, eu estou cansada, eu estou muito cansada, agora não está na hora. E aí, fechava o meu olho e continuava passando tudo que ele queria me dar, o que ele estava falando comigo, estava sendo ministrado no meu coração. Continuou passando na minha cabeça. Falei, tá bom, vou pegar o celular. Levantei, peguei o celular do carregador. Fui lá e anotei o que ele queria, que era o tema da ministração. E era essa passagem de Efésios. Por quê? Quando o pastor Ronaldo começou a ministrar aquela série da Igreja Saudável, eu desafiei as meninas da minha célula a ler o livro de Efésios, porque o livro de Efésios é um livro que fala sobre igreja. Ensina você o que é ser igreja, como é o amor de Deus pela igreja, o que você precisa viver como igreja. E aí eu já tinha lido isso, e no dia que eu li, eu falei, caraca, tem um negócio aqui. Aí eu li de novo, falei, tá bom. Aí eu li de novo, eu vou ler para vocês a parte que me pegou. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se assentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Vocês têm noção que o Espírito que habita em nós é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus da morte? Vocês têm noção que não é sobre a nossa capacidade, sobre o que nós podemos fazer, o que nós temos, mas é sobre o que Ele vai fazer? Eu vivi... Glória a Deus, é isso aí, obrigada. Eu vivi esse processo de me sentir inferior durante a minha caminhada. Eu comecei a viver, eu quis ser líder de célula, demorei um pouco no processo, porque aconteceram muitas coisas na minha história nesse período. E quando eu abri minha célula, que foi quando eu comecei a amadurecer algumas coisas. Muitas coisas, na verdade. Principalmente meu caráter cristão. Eu sempre fui apaixonada por Jesus, desde que eu conheci Ele, aceitei Ele na minha vida. Sempre fui apaixonada mesmo, e assim, de um amor devastador que rasga o meu coração. E eu falava, mas não é só isso, não é só sobre eu amar. E aí eu comecei a buscar conhecimento dentro disso. E aí eu comecei a ver que para a gente amar Jesus verdadeiramente, a gente precisa amar os dele. E eu falei, poxa vida, sério? Porque quando a gente tem que amar na prática, o amor dele, que foi o amor que ele nos chamou para amar, que quando ele fala lá em João, tá em algum lugar aqui, gente, eu vou achar, peraí. Quando ele fala lá em João alguma coisa, eu salvei aqui em algum lugar. Não vou achar agora. Que ele fala, um novo mandamento eu vos dou. Não é para a gente amar mais como a nós mesmos, é para a gente amar como Ele nos ama. Como que Jesus nos ama, gente? Ele morreu por nós. Ele não só morreu, mas como Ele veio, Ele suportou todos os pecados, né? Suportou todas as tentações. E para mostrar para a gente que a gente ia passar por tudo, porque se ele passou, nós vamos passar. E ele veio para ser o exemplo. Por quê? O ser humano não aprende falando. O ser humano aprende quando você faz e mostra para ele que você está fazendo o que você está ensinando. E é sobre isso. E aí, as pessoas viram para a gente, quando a gente fala, faz o CFL, vamos embora, né? Você já passou pelo processo, já está cuidado, já está pronto. Aí, bora fazer as coisas de Deus. Não, agora não. Não estou preparada. E eu estava assistindo uma ministração hoje e foi muito de encontro, assim, sem querer, foi muito de encontro com o que eu ia falar. E aí o pastor falou assim, virou uma chave tão grande no meu coração, e eu espero que vire no coração de vocês também, que fala assim, evangelho não é conquista. A gente não tem que ter dons, a gente não tem que ser bom no que faz, a gente não tem que saber alguma coisa para levar o evangelho. Evangelho é herança. Jesus já conquistou o que precisava ser conquistado. O que nós precisamos ter é um coração disponível e falar, eis-me aqui, Senhor. Sou fraca, sou frágil demais, tenho um monte de complexo, um monte de trauma, mas eu entendi o seu amor. E eu sei que não é metade do caminho, ou aonde o Senhor quiser, as coisas vão acontecer. E assim foi acontecendo na minha vida. Eu amava demais Jesus, eu queria Jesus, depois eu vi que para amar Jesus era outro ponto, era outro foco. E ali a imagem é um leãozinho e refletido um leão na água. Dá para vocês verem, né?
E aquilo ali é a gente. Nós somos daquele tamanhozinho daquele leão ali. Mas quando a gente dá liberdade, dá lugar para as coisas de Deus na nossa vida, a gente se torna aquele leão. Tem muita gente que já está na hora de rugir e está miando. Passou da hora já, gente. Passou da hora. E aí, como que acontece isso, Ágata? Como que eu vou buscar por isso? Como que eu vou ter isso? É orando, é lendo a Bíblia, é vir nos cultos, é indo na célula. Vocês estão indo? Vocês estão abrindo seus corações de verdade na célula? Porque a célula é lugar de transformação de vida. E para você ser transformado, você precisa ser sincero. Você precisa abrir seu coração e ser real. E aí eu tava vendo a questão do crescimento espiritual. Lá em Oséias 4, versículo 6. Fala assim. Eu vou ler só a primeira parte para vocês. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. É um pouco pesado, mas é real. Tem muita gente aí que ainda não é um grande líder de célula porque ignora o conhecimento. Não quer ler Bíblia, tem preguiça, não ajoelha para orar, não tira tempo com Deus, não vem na oração, não vem no culto. Os cultos de quarta-feira são muito banalizados, tá? É líder que vai ministrar, então não preciso ir, não é tão obrigatório. Se um ferro afia o outro, a vida do seu irmão tem muito a agregar na sua vida também. Amém? Eu falei para Deus que eu não queria falar assim, mas Ele queria, então vocês aceitam e a chibatada aqui dói menos. E aí, quando a gente começa a orar, quando a gente começa a se entregar para Deus no secreto, a gente começa a ver o quanto a gente é pequeno e completamente dependente dEle. Eu passei por um processo esses tempos atrás, porque desde lá de trás, eu sempre fui muito dependente emocionalmente, e muita gente sabe disso aqui. Eu sempre fui muito refém do que as pessoas faziam comigo, ou falavam de mim, e aquilo dizia muito ao meu respeito. Mas isso mudou quando eu comecei a buscar o Senhor no secreto e comecei a descobrir a minha identidade. E uma vez que eu descobri a minha identidade, pode falar, gente, não ligo não, estou nem aí para vocês. Porque é sobre isso. Eu sei quem me chamou. Eu sei quem me levantou. E vocês também eram para saber. Porque vocês estão aqui hoje. Hoje não tem tanta gente. Mas eu creio que todo mundo que está aqui, Deus preparou esse momento para você poder entender que não é sobre o quanto você é bom. Não é sobre o quanto você tem uma casa boa para receber um monte de gente ou com muito espaço. Ou sobre o quão você entende de Bíblia. Eu não entendia nada de Bíblia, eu nem gostava de ler. Na escola eu era péssima. Eu era mediana, na verdade. Péssima é muito ruim para mim. Mas matemática eu era horrível. Química também, física também, que eu não sou de cálculos, eu sou de humanas, gente. Estou aqui falando para vocês, um monte de humano aí, dá para ver, né? E ali eu entendi, porque eu gostava de fazer redação, eu gostava de ler assim, alguns textos específicos. E eu vi que algo Deus tinha para mim. Meu sonho, quando eu via as minhas professoras dar aula, principalmente aula de português e história, eu falava, não, quando eu crescer eu quero ser professora. Depois que eu cresci eu falei, misericórdia, não quero não. E aí, o meu nome é o nome de uma escritora, né? Tipo, já morreu a bichinha. E carrega, né? A pessoa vinha para mim, você sabia que Ágata é o nome de uma escritora? Eu falava, então, eu sabia o que meu pai falava, mas não sabia quem era. E aí começou a gerar algo dentro do meu coração, né? Falei, beleza. Aí eu gostava de escrever redação, eu gostava de escrever texto, eu gostava de ouvir história. E eu gostava de escrever também. Até hoje, a minha melhor forma de me expressar para Deus é quando eu escrevo. Eu consigo falar bastante com Ele. Mas quando eu escrevo, às vezes, nas entrelinhas, eu consigo dizer mais coisas para Ele do que quando eu paro para sentar e só chorar. E aí, eu também descobri que eu queria ser escritora, né? Aí, beleza. Coisa de criança, que você não sabe. O que você vai ser quando você crescer? Então, você é professora, você é escritora, você é um monte de coisa. Eu não tinha um foco, um alvo em si. Mas eu gostava de algumas coisas. Algumas coisas eu me familiarizava. Aí, beleza. Vim para a presença de Deus. E eu virei para Deus e falei assim, Senhor, quem sou eu, cara? Olha o que o Senhor está fazendo na vida desse tanto de mulher aqui.
e eu não estou fazendo nada. Eu simplesmente falo, faz alguma coisa, porque eu sei que se o Senhor me chamou, o Senhor vai fazer. Porque quando Jesus me chamou, Ele falou, vai lá e apacenta minhas ovelhas. Eu falei, eu estou precisando ser apacentada. Eu precisava muito de cuidado naquela época e eu não conseguia enxergar o que Deus tinha. E eu me via tão frágil, tão neném. Até hoje, até uns dias atrás eu era neném, né, pastora Naira? Eu cresci tem pouco tempo. Mas dentro desse meio tempo eu busquei conhecimento. Eu comecei, depois de 1 ano, de 8 meses de célula mais ou menos, eu comecei a buscar em Deus o que era aquilo que eu estava vivendo. O que é célula, Senhor? Eu faço aqui porque eu entendi que é de Deus, eu entendi que é do Senhor e que o pastor, né, incentiva a gente a fazer e eu vejo que dá certo, então vamos fazer. Não é sobre eu ter nada para dar, mas é sobre o Senhor vir fazer. Eu comecei a ler. Eu já li mais ou menos uns 5 livros sobre visão celular e eu falei, cara, tem gente boiando. O negócio é sinistro. Vocês têm noção que o negócio é sinistro? Tem gente no mundo inteiro tendo a vida salva e transformada por Jesus através de uma célula. Porque pessoas pequenas resolveram dar liberdade para Deus e ser grande. Sabe? Quando a minha mãe é fã do Renan, né? Meu marido. Porque tem muito Renan aqui hoje. E ela fala assim, Mi, ela me chama de Mi, mas vocês não vão entender agora. Ela falou, Mi, o testemunho daquele menino é muito grande. O que Deus fez na vida dele, eu sou fã dele. Porque ele não era nada. Tipo, da onde Deus tirou ele, aonde ele está agora, porque minha mãe acompanha as fotos da cela do Renan, né? E minha mãe é mesmo fã do Renan. Eu falo, ai, credo, sou sua filha. E ela vê e ela fala, olha o que Deus fez na vida dele. Meu marido é muito simples. Ele de verdade é muito simples. Eu tenho eu gosto muito de me preparar para as coisas, de estudar e de tirar tempo para aquilo. E ele faz dentro da simplicidade dele de uma forma muito leve. E eu falo, tá errado isso. Como Deus usa tanto ele assim, ele nem faz o que eu faço. Brincadeira. Cada um Deus usa de um jeito. E eu olho para ele assim, a única coisa que o Renan fez, gente, o Renan, ele só falou assim, tá bom, Jesus, é para mim e eu vou. Simples, de chinelinho de dedo, ele senta lá, cruza as perninhas, vai falar com os meninos. E um monte de cabra maior do que ele. Chora, aceita Jesus, vai para a célula e fala, cara, é isso aí mesmo. E não é. E aí quando eu olho para ele, eu falo, Deus, às vezes eu quero trabalhar tanto uma coisa que é tão simples, tão fácil. E tem gente aí que já entendeu, que já faz tipo muito mais fácil. Porque eu fui um tipo de pessoa que eu demorei muito, porque eu sou o tipo de pessoa que eu preciso entender para eu fazer, e isso é errado. Estou trabalhando isso, pastora Naira. É que eu tive uma patinha quebrada ali um tempo atrás, entendeu? Então, é sobre isso. Bom, lá em João 13:34. Foi o que eu falei para vocês, achei, sem querer. Que Jesus mandou a gente amar uns aos outros como Ele nos amou. Quando a gente ama Jesus, Jesus, eu te amo. Vocês sabiam que adoração não é só vocês virem aqui na frente e levantar os braços, né? Que adoração é você viver o que Jesus deixou pra gente fazer. De um tempo pra cá, eu passei... Eu vou tirar esse casaco, gente, peraí. De um tempo pra cá, quando eu resolvi buscar conhecimento, buscar crescimento em Deus, saber quem eu era em Jesus, eu falei, eu me senti movida a prestar atenção em letra das músicas que a gente adora, né? As músicas que a gente canta. E eu falei, cara, tá todo mundo cantando emocionado. Eu estava cantando emocionada, deve ter mais gente, que não é possível. Quando a gente fala, aquele louvor que fala, coloque suas marcas em mim. Gente, coloque suas marcas em mim. Quais são as marcas de Jesus que Ele fez por nós? Sabe? E aí meu coração dói, porque eu falo, Senhor, eu quero tanto isso, mas eu não sei se eu aguento. E aí Ele vem e fala, não, filha, tá tudo certo. Só vai indo, como diz o pastor Ronaldo, vai na frente rasgando, que eu vou atrás costurando e tá tudo certo. E aí, eu vou só concluir aqui com Provérbios. Isso trata não... Eu olho não só como recompensa de vida, tá, gente? É mais como uma questão de
de ser agregado um caráter na gente que a gente não é digno de ter. Em Provérbios 22:4 fala: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Eu acredito que todos os líderes aqui se sentem muito honrados quando veem alguém aceitando Jesus na célula deles, quando tem o prazer de poder consolidar alguém. Porque o pastor Ronaldo falou uma coisa que é muito bem verdade no culto de domingo, que ele falou assim: o maior privilégio de viver é contribuir com a salvação de alguém. Talvez você está perdido aí, tipo, o que eu nasci para fazer? Qual que é a minha vocação? Qual que é o meu propósito? Cara, você foi chamado para ganhar alma. Você foi chamado para levar o nome de Jesus. Ai, não, mas é como? É cantando? É dançando? É falando, irmão. Você foi curado, você foi transformado. Aí você sai daqui, você vai lá para fora e fala lá fora o que você viveu aqui dentro. E traz lá de fora quem está sofrendo. E isso tem que ser a nossa maior honra. Não é sobre ter um cargo muito alto numa empresa renomada. Todo mundo aqui, eu tenho certeza, eu comecei falando sobre a questão das missões, eu tenho certeza que todo mundo aqui, quando entra numa empresa para trabalhar, quer crescer lá dentro. Ninguém entra como faxineiro, quer ficar como faxineiro. Por mais que seja uma profissão digna, tá, gente? Não estou falando disso. Mas todo mundo entra e vê que a empresa tem ramos que dá para você crescer. Você entra como talvez uma vendedora ou como um atendente de caixa. Você quer ser talvez um gerente, caso surja oportunidade. Você quer mostrar serviço para você crescer lá dentro. É isso ou vocês estão querendo ficar parados onde vocês estão? Bora, gente. Glória a Deus. E por que dentro da casa de Deus é diferente? Por que quando a gente entra aqui, vamos ser líder de célula? Para ficar aparecendo? Você tem que sonhar em ser supervisor. Não, deixa eu ficar aqui, não quero aparecer não. Deus está vendo o que eu estou fazendo. Por que quando é lá para fora a gente quer crescer e quando é aqui dentro a gente quer ser humilde demais? Que não acho que não é nem humildade isso. Mediocridade é a palavra certa. Por que a gente não quer crescer? Sabe, eu tenho vivido tanta coisa assim em Deus, porque hoje eu transpiro célula, gente. Eu sou líder de célula, diretora do CFL, vou dar aula e agora sou supervisora. Eu vivo para a célula, todos os dias da minha vida é célula na minha vida. Eu falei assim, eu preciso me apaixonar por isso de uma forma que me consuma, porque senão vai ser tudo mentira. E eu me apaixonei de verdade por célula. Cada vez que eu tenho a minha célula que acontece, eu olho para aquilo depois e eu falo, cara, é isso que eu nasci para viver, é a minha vocação. Não é sobre eu ter o maior salário do mundo. Eu falei isso para alguém quando o pastor me passou a diretoria do CFL. Eu falei assim, cara, sabe quando você sente que você encontrou a sua vocação no mundo, o seu papel no mundo? Porque é uma coisa que eu amo fazer. Não ganho nada para isso. Mas eu amo fazer. Eu amo o teu trabalho de organizar as coisas e pensar que tem pessoas que estão vindo e que querem levar Jesus. Eu me sinto realizada de verdade e eu não sou nada. Estou aprendendo tudo agora. Eu falo para os meninos que estão comigo agora, eu falo, gente, o que eu aprendi até aqui foi porque eu meti as caras, fui lá no YouTube, no Google e pesquisei como que faz tal e tal coisa. Não sabia fazer uma planilha, aprendi por causa do CFL. Não sabia fazer... Como é que é o nome daquele negócio lá? Escala. Não sabia fazer escala, aprendi por causa do CFL. E eu vi que quando a gente ama fazer as coisas para Deus, a gente vai atrás e vai buscar para poder aprender o que a gente não sabe. E quem simplesmente cruza os braços e fala, agora não estou preparado, é porque não quer. Porque quando a gente quer, gente, eu não tenho meios, recursos para investir em nada. Pois Deus foi lá e preparou o computador da Esté emprestado para mim. Obrigada, meu amor. E aos poucos ele vai fazendo. Eu fazia tudo pelo celular. Eu falei, Deus, me ajuda, porque agora também não posso comprar um computador, né? E aí a Esté foi lá e me emprestou o computador dela e tudo do CFL está lá dentro daquele computador. Eu falo, Deus, o dia que ela me pedir de volta, prepara outro. Prepara outro. E assim ele está fazendo. Olha, estou falando até rápido. Estou falando muito rápido? Ah, tá, obrigada. Deixa eu tomar água. Dá um glória aí, por favor. Para ele, gente, dá para ser melhor. Não é para mim, não. E aí eu quero ler um texto para vocês, que é um texto que mexe muito comigo. E que é a mais pura verdade sobre o tema. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Eu entendi sofrendo. Falando, Jesus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. E aí, ele me levou a ler isso e eu fiquei lendo. É 2 Coríntios 12, quem quiser ler depois. E eu fiquei lendo, e o apóstolo Paulo sempre foi uma referência para mim, porque eu não sei porquê, o chamado dele arde muito no meu coração. Não quero ser decapitada, Jesus, mas arde muito no meu coração a excelência a qual ele faz as coisas. Ele se doou de verdade pelo evangelho e foi sem chorar. Foram 3 dias de jejum cego, depois disso levantou, foi batizado e foi fazer a obra. Tem gente aí que está formando CFL já há quantos anos? Não foi fazer a obra ainda? Quantos anos você está formado no CFL? Fala, mano. E é sobre isso, gente. O caráter dele me faz arder muito, porque eu falo, cara, esse cara é fora do normal. Como que o cara apanhou, foi preso, começou a cantar? É aquele louvor que a gente canta aqui direto, de adorar a Deus quando tudo estiver dando errado. Agora eu não vou lembrar. Sabe? E aí eu leio isso, eu falo, cara, eu ainda não sei adorar a Deus nesse nível, eu preciso aprender. E aí, quando eu vi que eu preciso aprender, eu falei, não, vou gastar mais tempo. Aí eu abri um propósito com Deus, eu falei, Senhor, eu vou orar de manhã, de tarde, de noite, fazer igual Daniel. E eu vou ver o Senhor falar, eu vou ouvir o Senhor fazer, e eu sei que vai acontecer, porque eu não tenho nada para dar, mas tudo que eu tenho eu te dou, e é isso aqui, ó. Se o Senhor quis, se foi de querer, então tá aqui, é isso aqui. E eu abri o propósito. Comecei a orar de manhã, de tarde, de noite. Até hoje, tá? Estou orando de manhã, de tarde, de noite. E grandes coisas Deus tem feito. E é sobre a minha fraqueza. Tem dia que eu estou exausta, tem dia que eu falo, Senhor, eu estou só o caco, será que eu vou render alguma coisa hoje? E hoje eu desfruto do cansaço mais gostoso que existe. Eu durmo, às vezes, em pé, de olho aberto, eu estou dormindo, que eu não estou parando. Mas eu falo assim, ai, está tão gostoso, não posso parar nunca mais, não quero parar nunca mais. E eu acho que nos tempos de hoje é sobre isso. Sobre a gente entregar a nossa vida para viver o melhor de Deus. Entender que a gente é pequeno, mas que quando a gente está com Ele, a gente é grande. Uma coisa... Vou tomar mais água. Dá uma glória aí, gente. Sabe o que eu entendi? A gente olha muito para fora. A gente olha muito o que as pessoas estão fazendo, se está dando errado, o que elas estão falando. E quando a gente olha para as circunstâncias, para as situações, a gente fala, não, Deus, não dá para mim não, porque está dando errado para fulano está lá, está assim, assim, assado. Tem gente saindo da igreja, tem gente que está aí juntando aí também para ir embora. E eu entendi que o sentido da nossa vida, ele está dentro. Eu olhei muito para fora. O que o povo está falando, o que o povo está pensando, quem está indo embora, quem está ficando, por que está ficando. Eu falo para as meninas que multiplicaram de mim, eu falo, eu queria tanto ter esse prazer que vocês tiveram de sonhar com a festa de multiplicação para ir embora. Eu não tive festa de multiplicação, gente. Minha líder foi embora, fiquei com a célula para mim. Aí quando eu achei que o negócio ia ficar bom, né? Tipo assim, não, Senhor, misericórdia, falei errado. Quando eu achei que não podia melhorar, continuei vivendo o propósito de Deus. Na época eu fiquei muito balançada, eu fiquei, Senhor, será que eu estou vivendo, será que está errado? Que isso? E eu estava olhando para fora. E aí passou um tempo, e aí depois a minha supervisora também foi embora. E eu falei, que isso? Que é isso? Por que comigo é assim? Por que eu ajudo as pessoas a sonhar as coisas tão perfeitinhas e comigo assim, tipo, toma, vai que é sua. E aí eu entendi que eu estava olhando muito para fora. E aí quando a gente começa a olhar para dentro, a gente vê que o poder de Deus está dentro de nós. Não é sobre cair um poder. Eu sempre quis ser batizada com o Espírito Santo e achava que era um poder que vinha de fora. Fazia até posição para receber. Fazia assim, agora. É agora. Eu ficava desse jeito, gente. Ai, Jesus, que vergonha de mim. E é de dentro. O Espírito vem de dentro. É algo que está dentro de nós. Ele habita em nós. Se ele habita em nós, está dentro. Então, enquanto a gente olhar para fora,
a gente vai viver refém do que as pessoas estão vivendo. A gente vai querer ficar vivendo o reflexo da história das outras pessoas em vez de viver aquilo que Deus tem para nós. Talvez arda dentro do seu coração o desejo de viver o extraordinário de Deus, mas talvez você está olhando tanto para fora que você não está conseguindo entender o que Deus tem para você. E é único. Eu sou de um jeito, a Bianca é de outro, o Cleiton é de outro. Cada um é de um jeito. Mas todo mundo está aqui por um mesmo propósito. É o reino de Deus. E a gente está na igreja mais correta que existe nessa cidade, tá? Fazendo marketing porque eu amo a minha igreja. Isso, obrigada. Então, o que eu queria passar para vocês é basicamente isso. É sobre vocês entenderem assim como eu entendi. Eu estou entendendo ainda, estou no meu processo. Eu creio que tem muito de Deus ainda para eu viver, para eu experimentar, e é o que eu quero. Nas minhas orações eu tenho falado muito para Deus, sabe? Senhor, tira de mim tudo. Mas não tira de mim a sua presença, porque eu já vi que eu não sou nada sem o Senhor aqui. E eu já sei que eu não sou nada também. Quando chega o dia mal, a primeira coisa que bate na minha porta é a frustração. Eu sempre fui uma pessoa muito frustrada. Mas aí isso é quando eu resolvo, por causa de algum problema, olhar para fora. E aí quando eu olho para dentro, e eu olho para tudo o que Ele fez até aqui, eu falo, caraca, vou lá para fora não. Tá melhor aqui dentro. Ver o tanto de vida que passou naquela célula. Pessoas que desfrutaram de uma presença real de Deus, que aceitaram Jesus, que estão tendo a vida transformada. E ver que se eu abandonar aquilo ali, pessoas vão se perder por causa de um desleixo meu. Eu falei para Deus, não é isso que eu quero. Quanto mais o Senhor me der, mais eu quero, porque não é sobre mim, não é sobre o que eu tenho, é sobre o que o Senhor tem para fazer. E aí eu estava conversando com a minha irmã ontem. Eu tive a honra de discipular a minha irmã ontem, gente, por videochamada, porque ela mora em Minas. Mas foi algo diferente na minha vida. Nós perdemos nosso pai, eu tinha 15 anos, ela tinha 12. E foi ela que cuidou de mim. Eu fiquei muito abalada emocionalmente. E foi ela que cuidou de mim. E a minha irmã é cristã hoje também, só que ela é de outro ministério. E eu sentia um desejo de Deus, assim, que eu via ela, por mais que eu sabia que ela estava na presença de Deus, eu via algo estranho nela, um lado meio entristecido, talvez. E eu virei para o Renan no domingo, eu falei assim, amor, eu tenho tanta vontade de poder cuidar da minha irmã, porque eu vejo que há tanto ali ainda para Deus fazer. E dentro de mim eu sabia o quanto ela tinha cuidado de mim e o quanto eu queria cuidar dela também. E aí, quando foi ontem, a gente estava conversando com a minha mãe, ela chegou na casa da minha mãe. E aí ela começou a falar, e eu quietinha, eu falei assim, acho que agora é a hora de, só me usar aqui de alguma forma. Ela começou a falar e expor algumas frustrações que ela está tendo lá no ministério dela, com algumas coisas. E uma coisa que a igreja tradicional ensina muito bem para a gente é que Deus é o Senhor. A gente entende muito que Deus é o Senhor. Ele é o poderoso, Ele é o dono de todas as coisas, é Ele que chega e faz o milagre, é Ele que cura. A gente entende muito bem disso lá. Mas a minha irmã está precisando de um pai. E lá eles não estão ensinando isso para ela. E eu falei isso com muito respeito para ela. Eu falei, Agnes, eu admiro muito a forma que vocês falam de Deus, a forma que vocês oram, a forma que vocês entregam aquilo que Deus tem através de vocês. Mas eu vejo algo triste dentro de você ainda. Eu comecei a falar assim, ela começou a chorar. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu comecei a falar e ela começou a chorar. Eu falei assim, sabe o que acontece? Tem coisa mal resolvida de lá de trás ainda. Você tá muito empenhada em fazer, em prestar serviço para a igreja, em prestar serviço para a igreja, jejuar e orar, mas o seu coração ainda não está entregue para Jesus. Você ainda não entendeu quem você é em Jesus.
E aí eu comecei a falar para ela o que aconteceu dentro do meu coração para eu entender quem eu era em Jesus. E aí ela começou a chorar e falou, é verdade. A gente buscava muito em Deus, a gente comparava muito a paternidade de Deus com a paternidade do nosso pai. E hoje é engraçado falar, porque eu falei para ela, ela começou a chorar e eu queria chorar junto com ela, mas eu não consegui chorar. Eu falei, cara, eu tô curada mesmo. Não tô chorando. Isso é legal. Falei para ela, falei, cara, eu queria muito chorar, mas eu não consigo chorar, porque hoje eu amo a memória do meu pai. E eu entendi que nada foge do controle de Deus. E que Ele me deu o que Ele tinha para me dar. E o que Ele não tinha para me dar, Ele não podia. E a mesma culpa que ela carrega é a culpa que eu carregava. Eu culpava o meu pai por ter morrido antes da hora, que eu queria ter tido mais tempo com ele. E aí eu falei isso com ela, e aí ela chorando, ela falou, é verdade, porque às vezes eu sinto raiva do meu pai, porque eu não queria que ele tivesse morrido, ele não podia ter morrido. Eu falei, então a gente vai orar. Eu orei para a vida da minha irmã pela primeira vez, assim, tipo, como líder dela. Falei, caraca, o que Deus faz na vida da gente. Já viram, quebrar um pouco o clima, vocês já viram um videozinho de um menininho que ele vira baterista na igreja dele? Olha o que Deus faz na vida da gente. Muito referência para mim aquele menininho, porque é muito simples. Ele fala assim, eu não era nada, eu era só um irmãozinho da igreja. Ele fala mais empolgado. Mas olha o que Deus faz na vida da gente. Eu não era nada. Eu era uma menina doente, que só chorava, me inferiorizava. Tomei vários remédios para ser magra, porque eu achava que eu tinha que ser magra para as pessoas me amarem. E olha o que Deus fez na minha vida. Eu sou muito feliz com os meus quilinhos acima hoje. Não ligo de verdade. Quero perder eles? Quero, mas hoje eu não ligo. Não é algo que me deixe frustrada. Porque eu tenho visto o que mais vale o que Deus está fazendo de dentro para fora em mim do que o que está vindo de fora para dentro. Porque é o que o próprio Jesus falou. O que entra de fora para dentro, a gente não tem que se preocupar. É o que sai de dentro para fora que tem poder de matar ou de dar vida. Quem você está sendo lá fora? O que tem saído de dentro de você? Porque às vezes a gente está dentro da igreja já há tanto tempo e a gente já está tipo, no modo automático. Eu vou para o culto, eu vou para a célula, já sei o que vai acontecer. E eu não estou gerando nada, e muito pelo contrário. Às vezes eu estou reclamando da vida que eu tenho, estou falando mal do meu irmão, estou parando para ouvir a fofoca. E quando a gente está assim é porque a gente está muito do lado de fora. E se o que está saindo para fora é o que está dentro, a gente precisa se consertar com Jesus. Porque Ele prometeu que a gente seria luz nesse mundo e que a gente seria o sal dessa terra. E a gente veio para transformar vidas. A gente não veio para sentar aqui e ficar confortável. Eu falo para a Tatiana lá na cela. Tatiana está lá fora ou está aqui dentro? Ai, tá lá. Ai, tá aqui, vou falar dela. Tatiana é meu nenenzão. Tatiana tem 35 anos. Ela é 9 anos mais velha do que eu. Mas ela é o meu nenenzão. Eu falo, Tati, tá na hora de desmamar. Ela, não, eu quero leitinho. Eu falo, Tati, cria vergonha na sua cara, cara. Tá passando da hora já, Jesus quer te usar. Mas é aquela coisa, não estou preparada, não sei fazer. Eu falo, cara, é Ele que faz. Não sei orar, gente. Se você entrar para dentro do seu quarto, vai ser estranho. Primeira vez que você começar a falar, você vai falar, então, Deus, pelo amor de Deus, Deus, me ajuda, Deus. Mas assim começa a gerar alguma coisa. Eu não acho que eu sei orar a oração mais bonita, mas eu pelo menos abro meu coração para Deus. E eu falo para Ele o que eu estou sentindo. Quando eu vou orar pelas meninas, agora eu oro por líder também, né? Aí eu falo assim, Deus, eu não quero que nada pese sobre mim, não. Eu vou orar do jeito que eu sei orar e que elas recebam no nome de Jesus, porque o que eu tenho para dar é ser eu. Mas todas as vezes que eu vou orar por elas, eu sinto assim um negócio, né? Eu falo, elas vão receber. É o lado pequenininho querendo sair para fora, quando é pro grande, tá para fora, entendeu? E aí depois que eu oro, aí eu vejo assim, elas estão chorando. Eu falo, Deus, é sobre isso, não tem que orar bonito, eu tenho que orar com o meu coração. E é o que eu ensino para elas. E aí elas têm muita dificuldade de orar e agir. Lançou um desafio na célula essa semana para elas poderem orar, né? A disciplina delas essa semana era adquirir a oração, o hábito de orar. Que é muita gente, não sei orar, não consigo orar, e que não sei o quê. Aí eu falei, gente, vamos orar. Aí ninguém quer orar. Aí a gente falou, não, então o desafio da semana vai ser uma orar pelas outras, todos os dias. Deve ter umas 2 que não estão orando.
Vou pegar na orelha depois, viu, Ana? Estou te vendo daqui. Mas as outras estão todas orando. E é simples. Eu falei para ela, gente, vocês não têm que orar igual eu oro, igual o pastor ora. É sobre vocês. E aí elas estão orando, e eu paro para escutar os áudios delas todas, né? Eu falo, ai, meu Deus, obrigada. Não é eu mesmo. Não é eu mesmo. Só que eu tenho orado tanto para que o Espírito Santo brilhe através da minha vida e convença ela, porque quem convence é Ele, quem trata é Ele, quem faz é Ele, que algo está sendo gerado, sabe? E está muito legal de ver. A garganta está seca. Quem é que puxei? Então é sobre isso. É sobre sermos pequenos e ser grande na presença daquele que nos chamou. Quando a gente quer ser grande sozinho, a gente fica refém de aprovação. A gente quer ser visto pelos olhos dos outros. E quando a gente descobre que quando a gente não é nada, a gente é tudo. Quando às vezes eu vou orar e eu vou me derramar na presença de Deus, eu falo, Senhor, eu não sou nada. E de verdade, gente, eu choro muito. Eu falo, Senhor, não tenho nada para te dar, cara. Nada, não tenho nada. Nada. Mas mesmo assim, o Senhor me ama tanto, eu sinto um amor tão grande. Gente, vocês já ouviram a pastora Gi orar? Quando ela estiver orando, de vez em quando vocês passam perto dela assim e param assim, ó. É só o amor a oração da mulher. É só o amor. E eu falo, cara, me ensina a orar desse jeito, Jesus. Porque às vezes a gente fala tanto, mas a gente não expressa o quanto a gente se sente amado. E quando a gente expressa o quanto a gente se sente amado, que a gente vê o quanto de amor a gente está recebendo. O quanto de amor a gente tem, o tanto de amor que a gente tem para dar. Porque a gente tem para dar quando a gente sente que a gente é amado. Quando a gente está apaixonado, não vou nem olhar para os jovens, não, porque para não impulsionar eles a nada. Quando a gente está muito apaixonado, a gente não sente que tudo está mais lindo, que o dia cinzento parece estar com sol. E você olha para a pessoa pode ser feia, vesga, que você vê a coisa mais linda do mundo, que você é apaixonado, você fala, Deus, obrigada, Jesus. Quando a gente está apaixonado, tudo não é lindo? Por que vocês estão rindo? Vocês estão apaixonados por alguém vesgo? Brincadeira, gente. E a mesma coisa é quando a gente se sente amado por Jesus. Eu tenho me sentido tão amada por Jesus, que às vezes eu falo assim, nossa, eu devo ser a preferida, né? Não tem nada a ver, tá, gente? Mas eu me sinto a preferida. Quando... Eu vou dar um exemplo bobo, assim. 2 exemplos bobos. Eu queria muito um perfume. Eu ia comprar esse perfume, mas não naquela hora. E eu vi o perfume na revista, falei, beleza, vou comprar esse perfume depois. Eu ganhei o mesmo perfume. Obrigada, Gabi. Obrigada, Esté. Ganhei o mesmo perfume que eu queria. E eu não falei para ninguém. Ele sabia o que eu queria. Fui comprar uma coberta esses dias, né, que tá frio. E eu vi uma coberta verde lá, gostei. Minha sogra estava lá comigo lá. Aí, beleza, olhei a coberta assim. Aí depois eu vi outra com preço melhor. Falei, vou naquela, né? Vai esquentar do mesmo jeito, tá com preço melhor, vou naquela. Aí, beleza, mas eu fiquei com o olho na verde, mas deixei a verde para lá. Passou 2 dias, a minha mãe mandou uma caixa de Minas para mim, que minha mãe manda as coisas pra gente, né? Manda biscoito, manda requeijão, queijo, essas coisas, que eu sou de lá. É bênção. É muito bom, de verdade. E aí dentro da caixa tinha um cobertor igualzinho verde. Eu falei, cara, o Senhor me ama demais. E eu vejo ele nos detalhes, gente. Eu não sei que milagre que vocês querem que aconteça na vida de vocês para você ver o quanto ele ama vocês e o quanto ele está fazendo e o quanto ele precisa que vocês façam. Mas eu gosto de ver ele nos detalhes. Num cuidado pouco assim que eu olho, eu falo, cara, o Senhor está me amando demais. Eu também sou muito apaixonada por você. Lindo. Eu converso assim com Jesus. Eu falo, isso é tão lindo, cara. Te amo. E ele me aceita do jeito que eu sou. Isso é o melhor. E para concluir, eu vou falar para você 4 coisas que você precisa. As únicas 4 coisas que você precisa fazer para você viver o seu chamado em Deus. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser o mais experiente. Claro que você precisa fazer o CFL primeiro para você poder. Inclusive, a inscrição acaba hoje, tá? Pega a ficha comigo no final do culto. Então, silencioso aí, irmão. Então, assim, você não precisa fazer nada. Nada. Você não precisa ter nenhum dom mirabolante, porque o resto quem faz é Ele. Mas tem 4 coisas que você precisa para você conseguir
desempenhar uma boa função no chamado de Deus para sua vida. E o chamado de Deus para sua vida é ir fazer discípulos, tá, gente? Então, independente de como você faz, de como você faça, essa é a sua missão. E as 4 coisas que eu anotei que você precisa é ser submisso, ensinável, transparente e tratável. Isso me pegou muito, porque isso vai, às vezes, até além do nosso caráter. Porque a gente erra em centavos, às vezes. A gente é desonesto em centavos. É o mal do brasileiro, né? O jeitinho brasileiro. E quando eu estava lendo isso, eu li isso num livro de célula. E aí eu li isso e eu falei, cara, é muito verdade. Você tem que ser submisso a Deus e também à sua autoridade pastoral, ao seu supervisor, ao seu líder, se você for discípulo. Você precisa ser ensinável. Esquece tudo que você acha que você sabe até aqui. Se você veio de outra igreja, se você está chegando aqui agora, se você tem 20 anos de crente, caiu aqui, sei lá de como. Esquece tudo que você acha que você sabe. Aqui eu te garanto que você vai viver o novo de Deus. Você vai ser treinado e ensinado a fazer isso. Dentro da palavra de Deus, tá, gente? Não é nada da gente aqui, não. É tudo dentro do que está dentro da palavra de Deus. Então, às vezes você vem de outra igreja e fala assim, mas lá era assim, ou lá era assado. Ou eu entendo isso, que Deus me usava muito nisso. Não, irmão, aqui, se você quer fazer parte daqui, você vai começar sendo líder de célula e vai começar devagar. E aí você precisa entender que se você foi pastor em outro lugar, aqui você vai começar sendo pequeno. Não que líder de célula seja pequeno, porque ser líder de célula, quem é sabe. Transparente. Quando eu olhei para essa palavra de transparente, eu me olhei no espelho, numa situação, e eu não via ninguém ali dentro. Porque, na verdade, eu mentia para mim mesma, assim, em relação aos meus sentimentos. Eu não minto em questão de mentir para... Mas mentir para mim mesma, sabe? Dizendo que eu estou suportando coisas que às vezes eu não estou. Dizendo que às vezes eu estou bem com a situação que eu não estou bem com a pessoa que às vezes eu não estou, só para passar, deixar para lá. E aí eu vi que a questão do transparente, eu não ia romper na minha vida, não só na minha vida espiritual, mas também na minha vida com as pessoas, se eu não fosse real no que eu estava falando, real no que eu estava vivendo. Porque nós falamos que a célula é o coração do líder, certo? Quando tem algum discípulo lá muito problemático, é porque tem alguma coisa que eu não sei também, que ainda acho que às vezes não foi mexida. Eu tinha uns probleminhas lá, e eu fui descobrir que o problema estava em mim. Porque, né, como é que eu exigir de alguém algo que eu não estou fazendo? Como que eu vou exigir que uma pessoa se rasgue na presença de Deus e conte tudo o que está lá dentro se eu não faço isso? E muito da gente reflete neles. E sobre o ser tratável. Isso aqui implica muito no orgulho. Estou terminando já. Quando a gente acha que a gente tem direito de alguma coisa, que a gente tem direito de se justificar, porque a gente acha que a gente está mais certo do que outra pessoa, a gente fecha a nossa mente para o que vem de fora, para os ensinamentos de quem quer ajudar a gente. A gente olha assim, a pessoa está falando com você para te ajudar, para te fazer crescer. E você olha e você fala assim, mas ela não está passando o que eu estou passando. Ela não sabe o que eu estou vivendo. Ela não sabe o que fulano fez comigo. Eu era essa pessoa. E eu sofri muito por causa disso, mas foi um sofrimento que eu escolhi passar. Eu vivi falando para Deus, eu falava, Deus, eu não quero me justificar. Mas dentro de mim eu queria ser justificada, assim, na hora do ato, assim. E a gente tem que entender que algumas coisas a gente vai passar, mas quem faz é Deus. Quem faz é Ele. E aí depois que você passa, você fala assim, eu sofri tanto por causa disso. Era tão mais fácil se eu tivesse entendido de primeira. Você quer ver um negócio difícil que mexe com as pessoas? É mexer na área do perdão. Vai falar para fulano perdoar para você ver. Quer nada. Mas para ser alguém na obra de Deus, hoje o meu intuito é despertar em você querer ser grande. Pode deixar. É você querer ser grande. Porque pequeno a gente já sabe o que a gente é.
Mas eu queria que você hoje olhasse para dentro do seu coração e olhasse para ver se você tem esses quesitos, que talvez até você queira ser um líder de célula, ou talvez até você queira ser alguma coisa para Deus. Mas olha para dentro do seu coração agora e vê se você tem essas características. Ou se você está pelo menos buscando por elas. Ser submisso, saber ouvir um não, saber ouvir uma correção. Porque as pessoas às vezes ficam muito bem quando estão sendo amadas, quando estão sendo paparicadas, mas na hora de corrigir é que você vê se a pessoa quer mesmo Jesus ou se a pessoa não está muito afim. Porque o último culto, passando esse e o outro, foi sobre disciplina. E foi algo que deu um compartilhamento tão gostoso na célula, e eu achei que as mulheres não queriam, não. Eu falei, tô vendo vocês aí falando, quero ver se na hora eu vou precisar corrigir, se vocês vão estar rindo desse jeito. Que elas compartilharam assim, não, entendo. Disciplina, entendo que eu preciso ser corrigida, e eu quero ser corrigida. Mas na hora de ser corrigida é que a gente vê se a gente está mesmo apto e disposto a ser corrigido. Então, ora a Deus hoje, peça a Deus um coração ensinável. Fala para Deus, fala, Senhor, eu não sou ninguém mesmo, eu sou muito pequeno. Mas eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que o Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo Espírito que habita em mim, e eu creio nesse Espírito. Então me ajuda a viver na prática o que eu sei na teoria. Porque eu sabia muito na prática, na teoria mesmo que era bom, não sabia nada. E nós queremos que vocês vivam com excelência na prática. O ato de fé que o pastor fez, e foi algo que gerou uma fé tão grande no meu coração, que ele pediu para Deus 100 células saudáveis, e ele daria a cidade inteira para Deus. Eu creio, você crê? Mas e o seu coração, como está para você fazer parte disso? Nós somos chamados para fazer história aqui. Com certeza passaram muitas pessoas na Bíblia que o nome delas não estão lá. Talvez elas tenham desistido no meio do caminho. Mas Deus não chamou ninguém de vocês aqui para desistir. O fracasso, ele só é fracasso se você desiste. Porque se você erra, sacode a poeira e se levanta e continua, a história de Deus ainda é para você. Eu quero te encorajar hoje a abandonar esse pensamento inferior que você tem dentro de você. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Não tem lugar. Não tem nenhuma casa que eu possa fazer uma célula. Não tem anfitrião, não tem ninguém para ir comigo. Jesus está lá, cara. As meninas pararam de chegar atrasadas na célula depois que eu parei de esperar elas. Quem está lá já não me interessa quem está lá, quem já chegou antes delas. Quando você começar a honrar o Deus que te criou, que te gerou, você vai começar a ver que tem muito mais para você viver com Ele do que para você viver sozinho, achando que é você que vai limitar até onde você vai. Ai, Deus, até aqui eu vou. Daqui para lá é demais para mim. Se Deus acredita em você, por que você não acredita? Se Ele que é o Deus que você sabe que sabe de todas as coisas. Não, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe que você pode, por que você não tem essa certeza? Então, hoje eu queria chamar vocês para aos poucos